me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Olá, como vocês estão? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está aí do outro lado. Hoje estou aqui com uma convidada do Senhor, viu? Isso mesmo, o Senhor fez o convite e ela aceitou. Ele ainda me disse que não poderia ser outra pessoa. Não poderia ser outra pessoa para dar início, né? A essa comunhão, a esse momento de comunhão, porque esse projeto é dele, tudo dele para ele, e nós precisamos testemunhar da glória dele, de tudo que ele tem feito em nossas vidas. Então, ele nos trouxe aqui, nos uniu nesse dia para viver, né, esse lindo momento que ele preparou. E já oramos e entregamos tudo que vai acontecer aqui. E sabemos que quem está do outro lado também vai receber dessa porção que Deus tem derramado em nossas vidas. E hoje ele nos trouxe de uma forma diferente. Vamos conhecer essa convidada com os olhos que Deus a vê, né? E ela vai testemunhar a bondade e fidelidade de Deus como nunca visto, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Quem a conhece, conhece de um jeito, mas tem coisas que o Senhor vai revelar, que vai edificar muitas vidas. E ela foi a escolhida para estar aqui hoje, né? Para quem não conhece, o nome dela é Keise Maiara. Keise Maiara está com a gente hoje, e vai falar um pouquinho de tudo que Deus tem feito na vida dela. Quem a conhece sabe que ela é uma filha amada do Senhor, muito obediente e que vive, né, na obediência do Senhor, serve a Ele com amor. E para servir com amor, gente, a gente precisa renunciar a muitas coisas. E ela é testemunha viva, eu também sou testemunha viva disso. Mas Deus cuida de nós. E tudo que Ele nos oferece é muito, muito melhor do que o que pedimos e do que o que imaginamos. Então, vamos começar, né? Para que vocês possam conhecer essa nossa convidada de forma nunca vista, né? Somente o Senhor, o Espírito Santo é que vai conduzir agora e vai colocar sobre ela todas as palavras e tudo que vocês que estão aí do outro lado precisam ouvir, né? Sejam todos bem-vindos e vamos conosco, né? Viver esse lindo momento, conhecendo mais de Keise e de toda a bondade, né, e fidelidade que o Senhor tem agido com a vida dela, com a vida dos dela, né, dos que ela tem ali cuidado, né, e visto o zelo do Senhor pela família, por tudo. E é isso, né? Quem vai falar mais hoje é ela. Eu estou aqui mais para fazer perguntas essas que o Senhor me direcionou, o Senhor colocou para que ela pudesse estar trazendo, né, de acordo com o que Ele está liberando dos céus, para que ela possa edificar a vida de vocês. Amém? Eu estava aqui agora, né? Desbloqueei aqui. Eu acho que vai ficar bloqueando, né? Não, só você topar na tela. Ah. Eu estava aqui agora, você falando aí, eu pensei, né, aqui. Que na verdade foi aqui onde tudo começou, tudo né? Começou. É verdade. Pra quem não sabe, né? Esse cantinho aqui era onde era a loja no início. É verdade. E ela
quando a Verônica estava aí falando, agora eu fiquei relembrando, Passando um filme, né? Passando um filme, porque quando eu cheguei aqui e eu comecei, quem me conhece Fica à sabe, vontade, viu? né? Aí quando eu cheguei aqui, que eu entrei, eu disse, ai meu Deus. E aí comecei a colocar os louvores e agora o Senhor tá aqui, gente, os cabelos aqui, né? Tá certo. Tá certo, né? E aí eu comecei a colocar os louvores aqui, né? E ali, o louvor ele é uma arma, né? Esse é o microfone, viu? Gente, aí vai. Agora vai. Ele não... Gente, no ao vivo é assim mesmo. No ao vivo é assim. E eu comecei a colocar os louvores aqui, ela me deixou aqui sozinha. E aí quando eu cheguei, eu já comecei a orar aqui dentro, né? Eu comecei a orar, abençoei tudo. Foi assim que nós nos conhecemos, viu, pessoal? Foi, Né? né? E foi assim, algo de Deus, né? Porque no início, eu passei um bom tempo sem trabalhar, e aí eu fiz um curso de maquiagem, mas na frente vocês vão saber. É muita coisa. Muita coisa, né? Que o curso de maquiagem, assim, foi o que foi presente de Deus para mim. Eu pedi, fiz uma cartinha, e o Senhor me deu. E aí eu fiz o curso, tudo, e depois eu conheci Verônica, depois de 7 meses que eu havia mandado uma mensagem para ela, perguntando se ela estava contratando alguém. E ela disse que não, porque estava na pandemia na época. E aí, com 7 meses depois, ela perguntou. Ela não era cristã ainda, e ela disse assim, meu Deus, quem foi a menina que mandou mensagem para mim? E aí ela disse que sabia que era 2 nomes. Só lembrava que era 2 nomes. Mas não sabia o nome. Casey e Maiara. Aí foi quando depois ela mandou. Na hora que ela mandou um áudio pra mim, gente, de 5 minutos. Chegou um dia de domingo, eu estava sentada no sofá. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá. E ali o Espírito Santo soprou no meu ouvido. É porta de emprego. Eu disse, aí quando eu ouvi a mensagem, tudo, a gente veio, conversou, e aí eu comecei, passou uma semana, parece, aí eu comecei. E aí quando eu entrei aqui, e aí agora estando aqui, foi aqui que tudo começou. onde tudo começou para chegar aonde está hoje. Aonde Deus queria. Aonde Ele queria, né? Porque foi assim, É foi um verdade. propósito. E aí quando eu sentei aqui, ela falando, eu disse, meu Deus, era aqui que onde tudo começou, a maquiagem dela. E aí depois o Senhor me colocou aqui. Já tô tirando de lágrimas, ai meu Deus. E depois o Senhor me colocou aqui, depois Ele nos tirou daqui, nos levou para outros lugares, para que chegasse até onde está hoje. Verônica precisava conhecê-lo verdadeiramente. Eu também precisava. Casey foi a ponte. Eu fui só uma pontezinha, minha gente. Só um belisquinho que o Senhor colocou ali. Né? E quem fez tudo foi Ele. Verdade, o Senhor é quem faz tudo. Eu me lembro que uma vez a gente teve um desentendimento. Porque assim, a gente começou e quando foi ver eu já estava dentro da casa dela e a gente já estava subindo e descendo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não era uma amizade tipo de funcionária, não era só funcionária e patroa, não era só isso, tinha mais alguma coisa ali. E aí teve um dia que a gente teve um desentendimento que eu disse assim, o senhor toma de conta, viu? Tome de conta dela, o senhor faça aí alguma coisa, porque não tá dando certo não, esse negócio não. E aí, eu sempre, meu coração mole, né? Aí o Senhor começou a trabalhar na vida dela. Ele vai eu orar, eu disse, ai Senhor, ela não merece estar passando por isso não. Aí você disse, mas não foi você que pediu para que eu tomasse de conta, e agora você quer de conta? Sim, foi mesmo, então eu já sei que é obra do Senhor, então faça o que o Senhor quiser. Deixa Ele fazer. E aí o Senhor fez, e eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, para honra e glória dele. Dele, somente dele, só como eu estou dizendo, eu só foi um belisquinho que o Senhor botou ali, só uma pontinha de areia que o Senhor botou ali, só para que ela viesse abrir os olhos espirituais e ver quem é Deus. Buscar Ele. E eu estou aqui. Ela está aqui sentada me lembrando. Testemunhando. Né? E vamos conhecer mais um pouquinho de Casey. Ai, meu Deus. Fora da parte, né, de loja. Onde é Casey que você disse? Aqui, Chico. Fora da parte de loja. Vamos conhecer um pouquinho, né? Como é Casey? E a pergunta que o Senhor me deu foi essa. Quem era Casey antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida na infância, na adolescência? O que te trouxe para Ele?
Teve alguém que serviu de ponte? Vamos lá. Algumas perguntas juntas, né? Quem era Casey antes de conhecer Jesus? Quem era Casey? Como era a sua vida? Então, sempre fui muito dada. Eu acredito que isso foi já algo que o Senhor colocou em mim. Mas era uma menina assim, cheia de sonhos e dores ao mesmo tempo. Eu até brinco, né? Minha história dá para escrever um livro. As crônicas, porque tem as crônicas de Nárnia, né? As crônicas de quem? Porque, né? Mas eu sei que tudo é propósito do Senhor. E assim, o Senhor me botou, porque assim, minha mãe teve 3 filhos, uma morreu com 3 meses, e aí o outro nasceu sem órgãos, e por último veio eu. E eu sei que já foi propósito de Deus nisso aí, né? É verdade. E aí, sempre fui aquela criança criada assim, eu até comentei isso na consagração, no Ministério de Louvor, que eu fui aquela criança criada num potinho, sabe? Eu acho que pelo fato de minha mãe já ter perdido 3, e como veio o meu, ela tinha medo, né? De perder de novo. Verdade. Acontece. E aí, minha infância, na adolescência, quando minha mãe me soltei de vez, né? E aí já sabe o que acontece. Que a adolescência é uma fase que é uma fase muito difícil, né? Pra gente lidar com nossos filhos. Aí veio Laís, pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos, Laís e Caleb. Laís de 15 anos e Caleb vai fazer 6 anos. E São uma bênção. quem teve uma pessoa, sim, eu me lembro como hoje, minha mãe vendia milho, ali no parque, lá onde a gente mora, e ela vendia milho na avenida, e tinha uma irmã Nildete, não sei se ela vai assistir, mas se ela souber, Nildete, irmã Nildete. Vai chegar até ela, para que ela veja que ela foi importante. Tá vendo como é importante a gente se dispor, né, a obedecer ao Senhor, quando o Senhor, né, está sensível à voz dele, quando o Senhor direciona, vá ali, fale aqui, aquilo ali com aquela irmã. E aí, eu me lembro como hoje, ela vendia tapioca, e a gente estava lá sentada, e ela colocou uns louvores e a gente começou a cantar lá. Eu não era da igreja ainda, mas tinha algumas músicas que eu conhecia, que a gente ouve, né? E eu comecei a cantar, Deus lhe chamou para você cantar na igreja. Eu me lembro como hoje, sua voz é para ser usada para Deus, não é para você estar cantando por aí essas músicas do mundo, não. Você tem que estar na igreja, louvar no altar, que o Senhor quer você para isso, Ele lhe deu essa voz para isso. Exatamente. E assim, muita coisa aconteceu até eu chegar onde estou, né? E ainda tem coisa acontecendo mesmo, porque a gente está vivendo a caminhada. Nós nunca estamos, assim, quando a gente chegar no ponto-chave, que disser, tá pronto, o Senhor vai recolher. Carrega. Estamos aqui aprendendo todos os dias. E aí foi quando, através dela, eu conheci Beth. E assim, eu e Beth, nós não... foi algo assim de Deus, porque Beth não gostava de mim e eu não gostava dela. E hoje, assim, é uma amiga que eu tenho, que eu sei que eu posso contar em qualquer momento. Né? Tenho você, óbvio, né? E ela foi assim, a gente não se gostava, e aí depois teve um momento que o Senhor usou, e ela fez parte desse crescimento, meu amadurecimento. Nelly, também acredito que ela vai assistir também. Né? Foi a minha primeira, que me discipulou, né? Que me trouxe mais para perto de Cristo quando eu entrei na igreja, porque eu não queria. Eu não queria ser crente, eu não queria ir para a igreja, minha mãe ia, que começou minha mãe indo, né? Eu fui depois. Só que sabe aquele crente Raimundo, um pé na igreja todo mundo? Eu tava assim. Era Casey. E eu era assim. E o momento, né, que foi quando eu percebi que o Senhor me chamou, foi em um culto que teve. Que nesse culto o Senhor falou tremendamente comigo e eu levantei minha mão, quando o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, que eu nem senti que minha mão estava lá. E ali pronto, eu já chorei, porque assim, até hoje, não estou dizendo que sou merecedora, que nós não somos merecedores de nada, porque somos pecadores, mas até hoje eu tenho isso comigo, que assim, o que Deus fez e onde Ele me colocou, eu não mereço, minha gente, nenhum. Nós não somos merecedores. De nada, não. De nada, nós não merecemos nada. E aí,
foi isso. E aí foi quando eu comecei na igreja, me batizei. E tô aqui. 9 anos esse ano faz. Pra honra e glória a Deus. 9 anos não, 10 anos. Esse ano faz 10 anos, em novembro faz 10 Amém. anos. Que eu tô na igreja, né? 10 E o anos. Senhor te chamou, te preparou, te trouxe para que você desse frutos. E eis aqui o fruto. Né? Eu até comentei essa semana. Eis aqui, agora vocês veem o trabalhar do Espírito Santo totalmente. Porque Casey nunca me falou assim, ela só me apresentou Jesus. Mas ela não me falava, você tem que fazer isso e aquilo. Não, vá para a palavra. Pergunte a ele. Uma coisa que eu acho lindo nela, que muitas pessoas podem falar pela nossa amizade, pode pensar assim, ela hoje, né, foi influência dela, né, foi por conta dela, né, teve, sei lá, como é que as pessoas podem usar, né, porque não sabe colocar as palavras certas. Na verdade, Casey, tudo que eu perguntava, eu cheia de dúvidas quando eu passei pelo momento com minha filha, antes disso eu já ouvia muito, né, ouvia os louvores, né, na loja que ela colocava, e sempre ela tinha uma palavra de Deus, mas nunca dizendo assim, impondo nada, sabe? Sempre pergunte a ele, vá para a palavra, né? Tentando me aproximar, porque o segredo está em ir para a palavra, porque o Senhor vai se revelar para nós pela palavra. E o que eu acho lindo nela é que ela nunca impôs nada. E ali o trabalhar, como a gente sempre fala, é de Deus, é do Espírito Santo. Às vezes ela chegava, antes da gente ir para a próxima pergunta, né? Ela gostava de ouvir a música, como ela já falou aqui para vocês. E aí eu fazia bem assim. Eu disse, gente, Verônica chegar, já botava logo aqui meus louvor, pra quando ela chegar já tá tocando louvor. E era assim, quando ela chegava já Foi tava forte louvor, aí, viu? Aí já- foi forte, o já Espírito tava Santo sustentou. louvor. Essa é firmada na rocha. Já tava louvor e eu gravava ela fazendo as coisas, né, pra fazer os conteúdos da Minha loja. filha foi difícil, viu? Porque gravava, hoje eu passo pelo que ela passou. E aí eu dizia, sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Aí Deus. ela, quer dizer, você não chega em casa com as músicas na mente, não. Eu disse, minha filha, Coitada. seu daqui, tá repreendido, em nome de Jesus. E assim, Coitada, meu Deus. a questão de não impor. Mas voltando aqui, já que você tocou nesse assunto, porque já aconteceu comigo. Ficava um pouquinho. Ficava, eu dizia, Tá tá vendo aí? repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Porque fica, impregna, né? Por isso que eu falo, quanto mais você está ali perto do pecado, mais probabilidade de você se pecar. aliar a ele, de você pecar, você isso aí. terá. Se você não estiver firme na rocha, ali alimentada com suas orações, lendo a palavra todos os dias, sabe? Buscando mais dele, você se desvia, você cai. Não tem como, né, Keise? É E aí, difícil para nós. E aí eu ficava, eu disse, ai meu Deus, aí quando eu saía, eu disse, ai, Senhor, tá repreendido, essa música da minha, e já botava meu louvor. Já botava meu louvor, porque assim, é algo que impregna. Se você ficar ali ouvindo muito, Isso. vai impregnar. Você quer se parecer com Jesus? Começa a caminhar bem pertinho com ele ali. Agora você começa a andar assim, pertinho das coisas do mundo, para você ver se você não fica meio assim aí. Só que quando você está na rocha, firmado, buscando por ele, você sabe o que você quer, né? Você diz, eu não quero mais isso, como ela mesma, ela repreendia. E a gente tem que repreender até os nossos pensamentos, né? Declarar que a mente é de Cristo, né, Keise? E assim, eu vim de algo que foi parecido com ela. De festa, bebida, dança, forró. Eu vim disso. Que não podemos julgar, né, Keise? Isso, eu vim disso. Um forró, hoje eu não sinto falta e eu falo isso assim, não é... Sabe? A gente não sente, não faz falta, nada disso. Eu olho assim e digo, meu Deus, não me vejo mais nesse lugar, porque quando o Senhor ele vem, ele preenche tudo que você não sente falta. E quando ela falou a questão de você não impor, realmente a questão de você não impor e a questão de você viver Cristo. Né? Isso. E foi quando eu cheguei pra ela e disse, hoje você não entende, porque foi no dia que a gente teve o desentendimento, né? Você não entende hoje, mas um dia você Um vai dia entender, você já vai profetizou ali. Se hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Né? Que quem Eu já governa e quem entendo. manda é ele. Hoje eu E hoje ela entendo. entende. Hoje eu entendo perfeitamente. E a direção vem por ele. É ele que manda em tudo. Então, assim, não julgar, não impor, que o trabalho é do Espírito Santo. Ele nos fala o quê? Amai-vos uns aos outros
né? Um eu vos amei. Então, a gente tem que ser amor. Mais amor e menos julgamento. Até porque Amar. a palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do Isso. juízo é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. Né? A gente tira pela parábola do homem rico, né? Ele tinha tudo, ele já honrava pai e mãe, ele disse ao Jesus, eu já honro pai e mãe, eu já faço isso e aquilo e tal. Aí o que é que eu tenho que fazer para herdar? Aí o Senhor disse, deixa eu vendo o que tu tens e siga-me. E ele não quis. Então, assim, o Senhor falou o que era que ele tinha que fazer, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, nós somos o quê? Ponte. Para que essas pessoas venham querer Jesus, conhecer. A partir do momento que você quer conhecer, quem vai fazer, quem vai transformar, é Ele. E através do nosso modo de viver, sabe? Se a gente está caminhando com Ele, a gente se parece com Ele, então, consequentemente, se Ele está em nós, vamos atrair pessoas. As pessoas vão ver e vão querer aquele exemplo de vida. Poxa, olha que a família vai bem, sabe? Eu acho bonito que vem os problemas, vem as dificuldades, mas está ali. Eu acho bonito porque não está em desespero, sabe? Está glorificando o nome do Senhor, é sempre grato. Então, são essas coisas que vão chamar a atenção de outras pessoas para que se aproximem de Jesus, para ver como Ele sustenta no dia bom e no dia ruim, sabe? E não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Às vezes a gente quer que as pessoas sigam o mesmo exemplo da gente e quer pela força, né, pela violência, mas a palavra do Senhor diz que não é assim, nem por força, nem por violência. Então, não seja pedra de tropeço, né? Eu sempre me recordo aqui de case na minha vida, assim, no momento em que Deus estava tentando me aproximar, né, mais dele, que case nunca impôs nada. E eu acho tão bonito isso. Teve algumas situações, né, que ela só pedia para mim ir para a Bíblia, pergunte a ele, e eu cheia de perguntas para ela como pessoa, sabe? E ela, em todo momento, me direcionando para a palavra. E eu acho lindo isso. Ai, bloqueou de novo. A senha é aquela mesma. Que é eu não lembro mais. 14. A segunda pergunta, gente, que o Espírito Santo me deu, que eu trouxesse para ela é: quando você sentiu que teve um encontro com o Espírito Santo? Eu aceitei. Agora o encontro verdadeiro que eu tive mesmo foi quando eu fui pro Vida Vitoriosa, que era um projeto que tinha na igreja. E a gente foi para esse projeto Vida Vitoriosa. E lá eu fui liberta de tudo. De tudo que eu havia passado. Foram 2 momentos. Na verdade, eu tenho vários momentos, né? Mas, assim, tem coisa, viu? Eu tô cheio de perguntas aqui, gente. Mas assim, teve um momento. O primeiro momento foi esse, né? Quando a gente foi pra Ouvida. E aí eu fui liberta de relacionamentos que eu tive no passado. Porque quando a gente tem vários relacionamentos, a gente é um laço de alma. Né? Tanto que existe um mistério entre o homem e a mulher, quando se casa, que só o Senhor explica. E aí eu tinha laço de alma com outras pessoas, que assim é algo que é bem profundo, mas na frente talvez alguém chegue aqui para falar em relação a isso. E aí eu fui liberta em relação a isso. Fui liberta de todas as outras coisas. E ali eu saí daquele Vida Vitoriosa que eu saí diferente. Saiu vitoriosa. Saí vitoriosa. Eu saí... Foi um encontro verdadeiro, totalmente com o Espírito Santo. Eu vi o quanto eu era amada, porque eu não me sentia amada. Eu vi o quanto eu era amada, o quanto... Assim, eu me entreguei. E muitas coisas aconteceram... Você não se sentia amada? Não, muitas coisas aconteceram para que eu não fosse para esse encontro. Primeiro deu um problema na BR, não tinha quem viesse pegar a Laís. E foi um processo, eu me lembro como hoje. Mas eu disse, eu vou. Eu sempre tive esse negócio assim, eu vou. E isso já era um fruto do Espírito Santo, né? E quando é algo para Deus, muitas coisas vão se levantar para que você não chegue naquele destino. Mas quando você se posiciona, Senhor, me leve, Senhor, quebra as barreiras. Ele que vai se responsabilizar. Assim, e aconteceu muita coisa de ontem. Ela chegou. Ontem pra cá, foi. O que aconteceu de comigo e com ela, muitas coisas. Muitos livramentos. Por cima de mim. Eu ia atropelando um rapaz de moto. E assim, foi muitos livramentos, minha gente. Muitas coisas aconteceram para tentar, sabe? Tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco para que a gente não estivesse aqui hoje.
Porque esse dia já foi marcado, né, no calendário do Senhor, já estava tudo inscrito já. Tudo certinho. Tudo certinho, ele já planejou esse dia. E Satanás, ele queria paralisar isso na vida dela e na minha vida. Foram muitos livramentos que ela recebeu para que ela conseguisse estar aqui hoje, para vocês verem a fidelidade e como Deus cuida, sabe? Para que vocês não temam, porque Ele está contigo, Ele te guarda. E além dele nos guardar, ele nos dá a palavra, né? Ontem mesmo, aconteceu isso ontem, e quando eu saí da igreja, uma irmã chegou pra mim, e me disse umas coisas que assim, foi a resposta do Senhor, de Deus. O Senhor sabe. Isso. E aí, assim, meu primeiro o encontro assim que eu tive foi quando ele me libertou de tudo. De tudo que me prendia ainda na case passada, de tudo que me prendia no mundo. Foi nesse Vida Vitoriosa que eu fui liberta totalmente. Totalmente, assim, de querer o mundo. Foi nesse Vida Vitoriosa que eu fui liberta. Amém. Foi o meu primeiro, assim, encontro que eu tive com o Senhor. Que, assim, onde foi, assim, o meu amor por ele que cresceu. Foi ali. Que eu aceitei. Eu não quero mais. Não quero mais, não. É quem já pisou no Santos dos Santos, né? Em outro lugar não sabe viver, não. Quando a gente tem esse encontro com ele, é algo que só quem vive sabe. Se você Com palavras a gente não consegue explicar, né? Não consegue, não. Se você não viveu ainda, procure viver. Você vai ver. Depois você diz. Você deixa o aí vocês vão entender o porquê, né? Que às vezes a gente fica assim... alienado. É nada. É dodiça da mente. Né? Em outras palavras, com perdão, né? Safadeza. Aí, ó, aprontou tanto. Ouvi muito isso. Eu também. Como eu ouvi. Depois de tanto... Mas isso aí... Aquela palavrinha. É como Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Porque eu vivi isso também. Eu assim, sabe? Eu já julguei outras pessoas. Passou uma vida, né? Fazendo tantas coisas. E aí agora virou crente. Isso mesmo. Eis que aconteceu comigo. Depois de ter aprontado muito. Para que eu entendesse, Agora virou crente. Para que eu entendesse que é mistério de Deus. Só vivendo. Só vivendo. Outra pergunta aqui. Feridas que foram curadas. Várias. Tem como citar algumas? Eu me sentia rejeitada. Eu me sentia rejeitada. E eu só vim descobrir isso depois. Porque assim, quando a gente conhece a Cristo, Ele nos liberta de algumas coisas, mas existem mais coisas que a gente precisa ser liberto. E eu tinha a rejeição em mim. Chegou um momento que eu não me sentia amada pelo meu esposo. Eu conheci meu esposo hoje na igreja, tá? Isso aí depois nós chegamos. E eu não me sentia amada pelo meu esposo, nem pelas pessoas, e chegou um momento que eu não me sentia amada por Deus. Foi quando essa rejeição começou a vir mais forte. E foi em outro Vida Vitoriosa que eu fui como apoio. Porque esse projeto Vida Vitoriosa, quando você vai primeiro como participante, depois você pode ir como apoio para ajudar. E aí foi, pra mim, ir como apoio para esse Vida Vitoriosa foi algo assim, que Satanás ele se levantou mesmo na minha cara, né? Ele se levantou mesmo na minha cara. Eu tinha uma boneca que minha avó tinha me dado de presente. Oxi, um tempão, eu era pequena. E essa boneca ficava no meu quarto, em cima do guarda-roupa de Laís. E quando eu fui dormir, a gente estava em consagração. E a gente foi para uma vigília. E nisso, durante a semana, ela já estava querendo, assim, ela estava sentindo algo estranho. E aí, quando eu vim da vigília, eu disse, acho que foi coisa na minha cabeça. Porque agora, quando a gente vem da vigília no fogo, Satanás, ele não vai encostar. Então, aí, quando eu cheguei, eu disse, então é coisa na minha cabeça. No dia seguinte, depois da vigília, que eu fui dormir, quando eu fechava o olho, eu sentia como alguém queria me pegar. Aí, eu abria o olho. Aí, eu fechava o olho de novo para tentar dormir. Aí, eu sentia algo em cima de mim, tentando me pegar, mas não conseguia. Aí, eu abri o olho de novo. Quando eu abri o olho, que eu olhei pro teto assim, eu ficava deitada, a cama assim. Quando eu olhei, a boneca, ela estava olhando pra mim com a cara, o rosto... não era o rosto da boneca.
E ele olhava pra mim com aquela cara de ódio e o quarto todo escuro e só tinha uma luz no rosto da boneca. Menino, eu me levantei, saí do quarto assim, mais de mim. Eu namorava na época com o Guimarães, eu liguei pra ele. Isso tarde da noite. Eu disse, vem aqui em casa agora, porque a gente namorava. E aí, minha mãe dormindo, minha mãe não viu nada. Eu, vem aqui em casa agora. Foi a única pessoa que assim, minha mãe, meu Deus, dormindo lá, coitada, não viu nada. Aí ele veio nas carreiras, aí eu morava numa casa de andar. E eu fiquei assim na frente esperando ele. Quando eu olhava pra trás, eu via passar o vulto. Aí eu olhava pra frente, na hora da Guimarães chegar, chega, me arrepio que eu tô falando. E aí eu olhava pra trás e o vulto. Quando ele ficava me olhando, quando eu olhava, ele saía das minhas vistas. O vulto passava. Aí a Guimarães chegou. A gente namorava, a Guimarães chegou, ele subiu. Eu disse, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí ele veio. Aí ele começou a orar em mim na sala. Quando ele começou a orar, repreendendo, a gente escutou como quem pegou... Sabe aquela pilha de prato e jogou assim no chão? Bom, aquele baque bem forte. Me chegou, eu tomei aquele susto. E aí depois disso eu senti paz. Então foi na hora que ele repreendeu, o inimigo saiu. Na hora que ele saiu papocando tudo. E aí foi um baque tão grande que eu fui até na cozinha olhar se tinha quebrado alguma coisa. Não tinha quebrado nada. E isso minha mãe dormindo, que não escutou nada. Não escutou nada. Gente, o mundo espiritual é muito sério. Muito sério. E aí foi quando ele orou, se repreendeu, eu tirei a boneca dentro do quarto e botei do lado de fora. E aí ele disse, tira a boneca do quarto, bota do lado de fora, aí tá certo, voltei a dormir, né? Dormi tranquila. No dia seguinte eu botei a boneca com a cabeça virada pro lado de fora. Quando eu acordei, a boneca tava com a cabeça virada pro lado de dentro. Isso na garagem. Eu chamei uma diaconisa da igreja, diaconisa Silvia. Ela era da igreja, eu chamei ela, eu disse, aconteceu isso. Ela foi lá na minha casa orar. Aí ela orou na minha cama, orou nos brinquedos de Laís, só que não tinha nada nos brinquedos de Laís. E foi a partir daí que eu comecei a aprender. Tudo que Laís ganhava, eu orava, repreendendo. É importante. E aí é importante a gente fazer isso. Eu e aí quando ela chegou na minha também. cama, ela disse, tinha algo aqui para tirar o seu sono. Aí ela começou a orar, repreendeu e ela disse, a boneca você tem que queimar. E para queimar essa boneca, que minha mãe não queria que eu queimasse a boneca, porque era presente da minha avó, eu disse, não, a lembrança da minha avó eu tenho na minha mente. E aí fui Vai queimar. ficar guardada no coração. Justamente. E aí eu fui queimar essa boneca. E aí quando eu fui queimar a boneca, eu fui até na casa de Dona Lisa, que é a mãe da minha concunhada. Eu disse, Dona Lisa, eu vou queimar essa boneca aqui. Ela, vá, minha filha, pode ir. Minha filha, na hora que a gente foi tocar fogo na boneca, o fogo consumia, boneca é plástico, essas amiguinhas. Pronto, era uma boneca dessa. O fogo consumia o rosto da boneca, mas não queimava. O fogo flamejava, mas não queimava. E a gente jogou acetona, jogou álcool, o fogo fazia isso no rosto e não queimava. Aí a gente começou a orar, a repreender. Foi quando o rosto da boneca começou a derreter e queimou. E aí foi nesse Vida Vitoriosa que a gente foi, que a Guimarães foi como participante, que ele não tinha ido ainda, ele só foi depois, só despertou para ir, depois que a gente se conheceu, ele se despertou para ir e foi. E eu fui como apoio. E foi nesse Vida que ele também precisava ser liberto de algumas coisas, mesmo estando na igreja, e eu fui liberta da rejeição. Né? Teve uma palestra falando sobre rejeição, e tudo que o pastor falou dessa palestra, eu me sentia assim. Né? E aí a gente fez aquele processo de oração, tudo, e eu fui liberta da rejeição. E hoje eu vejo o quanto Deus te ama. O Senhor me ama, sabe? Porque Ele cuidou disso. Talvez Ele não me libertou ali no início, porque não era para ser ali. Existe um momento certo do que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. É tudo no tempo dele. E aí foi onde eu fui liberta da rejeição, medo. Né? O medo sempre vem, mas assim, ele não vem como vinha antes. Antes ele vinha e me paralisava. E hoje mais não. Né? Foram essas coisas que eu fui liberta, rejeição e medo. Que o Senhor não te deu espírito de medo. Sim, de ousadia. Sim, de ousadia. E eu me pego nessa palavra todos os dias, porque eu não vou dizer a você que o medo ele não vai vir. Ele vem. Mas é como a tristeza. Cabe a gente limitar. Isso. Até quando ela vai ficar. Não vou dizer que você nunca vai ficar triste porque você é cristã, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Mas a gente é humano. E quando a gente estiver nessa carne, a gente vai pecar. Isso. Então a gente vai estar tendencioso a ficar triste, angustiado. Jesus ficou. Ele sentiu raiva. Quando ele chegou no templo, que viu
covil de salteadores, né? A palavra Isso. diz. Ele As pessoas chorou. vendendo coisas ali. Ele ficou triste, ele saiu derrubando tudo. Ele ficou triste, na verdade ele ficou angustiado quando estava se aproximando o momento. A angústia de Jesus Ele chamou foi- até seus amigos para ficar perto ficar dele. Né, para vigiar com ele, porque ele estava angustiado. Então, assim, Imagina, gente, o nosso sentimento a gente tem que ser realista com ele. Ele não quer que a gente finja nada, que a gente, né, porque ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo, os nossos pensamentos. A palavra vai dizer, antes da palavra chegar, né, em nossa boca, ele já conhece Ele já os nossos sabe. pensamentos, ele já sabe. Então, ele quer a sinceridade, que a gente peça ajuda a ele, o que a gente não consegue resolver, a gente tem que pedir ajuda a ele. Né? Ele quer a sinceridade. E nessa questão do mundo espiritual ser muito sério, de tudo que ela passou aqui, de tudo que ela falou em relação à boneca, né? Que não era a boneca, gente, né? É o que está, sabe? Através daquele instrumento, Até daquela porque boneca. nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e E potestades. potestades. E as pessoas querem lutar, e por isso que as pessoas se cansam muito e não conseguem, sabe? Porque querem lutar com o espiritual, no mundo espiritual, na carne, sendo carnal, e não é. Nem vá. Quem vai lutar por você, quem vai pelejar por você, é Cristo. Ele, é Cristo. Sabe? Ele dá as instruções lá em Efésios 6, né, para a gente se revestir com toda a armadura de Deus, para que a gente consiga, né? E sem essa armadura a gente não consegue, né? Depois leiam Efésios 6, é muito importante, né, a gente conhecer que tem a armadura que a gente precisa estar utilizando diariamente para vencer, né? Que na verdade ele já venceu por nós, mas enquanto estamos aqui, né, é o que vai nos sustentar, o que vai nos livrar, sabe?